Olá amigos, tudo bem com vocês? Quero conversar com vocês sobre um tema muito em voga atualmente. E não exatamente por bons motivos, é sobre a ética. Você sabe o que é ética e moral? Ética vem do grego ethos, que significa conduta, modo de ser. Já moral vem do latim moralis, e quer dizer costume. Daí entendemos que a ética tem um viés mais individual, enquanto a moral é coletiva. De forma prática, quando nos referimos ao comportamento de alguns profissionais em suas funções, estamos falando de ética. A ética médica, ética empresarial, etc. Vamos a dois exemplos. João teve uma atitude antiética ao furar a fila do banco. No Brasil é imoral ter mais de uma esposa, enquanto em alguns países como a Nigéria é moralmente aceito. Percebeu a diferença? Eu questiono. Como você trata a ética na sua vida? Quando falamos em ética, é comum associarmos a ética profissional e política. Mas se pararmos para pensar, a ética faz parte do nosso cotidiano. É uma característica de toda ação humana. Nossa ética faz parte de quem somos. Como falamos antes, a ética tem mais a ver com o indivíduo do que com a sociedade. É fazer o certo, não para parecer ou mostrar-se bom, mas agir de forma correta até quando ninguém está vendo. Quantas vezes não nos pegamos agindo de forma que, em outras situações, nós mesmos reprimiríamos? Por exemplo, furar uma fila, colar em uma prova, perceber um erro em uma conta de bar e não avisar o garçom. Essas são atitudes antiéticas que vão contra os princípios morais da sociedade. A ética não se resume apenas a comportamentos individuais. No mundo dos negócios, o comportamento ético deve ser instituído na empresa, de modo que todos os envolvidos tenham conhecimento das práticas empresariais e estejam focados em um mesmo objetivo. É preciso ressaltar que ética e transparência precisam andar juntas, uma não existe sem a outra. Se determinada empresa não trabalha com ética, coerência e transparência, a probabilidade de um ambiente interno para os colaboradores ser péssimo é muito alta. É certo que nesse tipo de empresa existe uma alta rotatividade de colaboradores, pessoas estressadas e resultados inconsistentes. Empresas que prezam pela ética e transparência são percebidas como positivas pela sociedade e tendem a se firmar no mercado. No caso inverso, as empresas tornam-se frágeis, sem competitividade e suscetíveis a riscos de imagem e reputação. A ética, como diz o filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Agora trago mais uma reflexão. Se agir com consciência moral e ética é tão positivo, por que ainda há tantas pessoas que não seguem esses valores? Uma publicação do Instituto Superior de Administração e Economia da FGV coloca 3 pontos de reflexão sobre o tema. Uma primeira causa pode ser a qualidade do seu aprendizado. A segunda causa pode ser a imaturidade do raciocínio moral, que pode reduzir valores éticos a comportamentos, visando simples obediência para evitar punições ou para a satisfação de interesses pessoais. Um terceiro motivo é o desconhecimento dos outros, determinado por baixo grau de empatia e, por último, o desconhecimento de si, alimentado por autoimagem real e autoestima exageradamente alta ou baixa. No Brasil, a corrupção é o principal exemplo da falta de ética e transparência nos processos. É a negação radical da ética, porque destrói na raiz as instituições criadas para realizar direitos. Neste caso, há inúmeras consequências para a construção da sociedade, e a principal delas é a destruição da meritocracia. Para evitar tal efeito, além da justiça, é preciso exigir punição dentro dos padrões previstos na Constituição Federal. A educação tem um papel determinante nesse contexto, visto que é de sua responsabilidade o processo pedagógico de informar comportamentos éticos e morais para futuras gerações. Assim, meus amigos, deixo para você um pensamento do psiquiatra e empresário Roberto Chiniachik. Seja ético. A vitória que vale a pena é a que aumenta sua dignidade e reafirma valores profundos. Até a próxima.